é um bate-papo. O que eu vou trazer aqui é resultado de uma inquietação, tá? E essa inquietação eu quero compartilhar com vocês. Como é que eu quero que vocês visualizem esse momento? É assim, façam a reflexão diante da realidade de vocês. Todos vocês, seja aluno, seja professor, seja o ouvinte, o cidadão de outras instituições, enfim, que está aqui, né, ao vivo, ou que vai assistir esse vídeo depois. Faça uma reflexão, principalmente você que mora no estado do Pará, ou que está em uma região com precariedades na infraestrutura de saneamento, com comprometimento dos cursos d'água. Faça uma reflexão. Tá? Eu não quero aqui simplesmente falar, conceituar, eu quero que vocês reflitam diante da realidade de vocês. Porque quando eu falo de participação comunitária, esse comunitário somos todos nós. Não pense nesse comunitário com aquela comunidade, né, onde você vai desenvolver um projeto de extensão, não. Comunidade somos todos nós, nesse caso aqui. Tá? Eu sou comunitário. No contexto que eu vou falar, eu tenho a minha comunidade. E aí pensem, não em todas as comunidades, pense na comunidade de vocês. Onde vocês residem. Pensem onde vocês residem. Ou de onde vocês vieram, já que hoje vocês podem, por exemplo, estar em Belém, mas o município de origem de vocês. Quando a gente conversar aqui, pensem nessa realidade. Por conta de uma programação que nós temos no Instituto Federal do Pará, o IFPA, Campus Belém, com o curso de especialização em tecnologias sociais aplicadas ao saneamento, saúde e ambiente, a gente vem trabalhando com o conceito de saneamento como promoção da saúde. Logicamente, eu não vou detalhar aqui, mas pensa no saneamento atuando diretamente no ambiente, nesse caso, no ambiente físico, a interação com o aspecto social, econômico, cultural e político, né? A estruturação, impactando, logicamente, nessa transformação do ambiente físico e, logicamente, garantindo a promoção da saúde. Observe essas duas imagens. Você tem a malha hídrica meio que conflitando com a ocupação urbana. Imagem muito comum, né? Nesse caso, resultante são inundações urbanas, né? Resultante da aproximação do núcleo urbano dessa malha hídrica. Então, pense nos conflitos que são gerados a partir dessa interação, nesse caso, não harmoniosa. Quando eu estiver ali, Silva, 2012, é um pouco do resultado da minha tese de doutorado, que eu trabalhei numa bacia hidrográfica urbana, lá de Ananindeua, a bacia do rio Maguariaçu, mais próximo ali da área da nascente. O que é que acontece? A propriedade do terreno, né, do espaço urbano, ou da área rural, ela faz com que a população não perceba como a degradação ela vai ocorrendo. Por quê? A retirada da vegetação, um empreendimento, ele ocorre dentro da propriedade privada. E aí você não tem como ficar monitorando essa propriedade privada, o que de fato está acontecendo lá, né? E aí como é que o cidadão, como é que o comunitário poderia participar desse processo, já que isso não lhe diz respeito por conta da propriedade? Aí você já reflete assim, realmente tem um terreno ali que tem alguma coisa errada ali, mas eu não tenho como ver, não tenho como monitorar. Tá? Então, é um primeiro conflito. Pense na área urbana e na área rural. Por outro lado, no conjunto, a degradação ela vem ocorrendo e ela vem ocorrendo de forma intensa. Quando você, numa área, num espaço físico, você tem a oportunidade de fazer as simulações
por exemplo, nesse caso de cobertura, de impermeabilização do solo, e a relação disso com o aumento da vazão dos cursos d'água, que vão levar a problemas de inundações e alagamentos, enfim, você percebe que, poxa, algo poderia ter sido feito, né? Essas pequenas alterações, elas levam aos grandes impactos. Nesse caso, a gente teve a oportunidade de monitorar as vazões lá nas comportas do Lago Azul e uma demonstração aqui, né, de um pico de chuva e aumento na vazão. Logicamente, isso proporcionalmente ao longo do tempo vai se intensificar, vai piorar. Vocês ouvem assim, BR fechada por conta de um ponto de alagamento, né? Na verdade, você dá um zoom ali, você percebe o que está acontecendo. Estão estrangulando o rio, né? E a BR passa por cima e o caos, né? Vocês já viram, já conhecem. Então, observa como as ações pontuais, elas impactam no todo. E aí, como é que a gente pode participar disso, né? Vou começar aqui. Estamos com 56 ouvintes. Nesse contexto, né, depois da boa tarde, reflitam e pensem como é que o cidadão comum pode alterar essa realidade, como é que ele pode participar disso, se ele não pode entrar nessas áreas privadas, né? Tá? Vão refletindo, quem puder já ir comentando, pode ir comentando. Assim, existe metodologias já consolidadas para que você crie estratégias de monitoramento desses espaços, né? Você utiliza ferramentas de geoprocessamento, define topograficamente quais as áreas, né, de escoamento, define pontos de controle e você pode utilizar esses pontos de controle como estratégia para monitoramento. A gente apresentou uma proposta onde esses pontos de controle, eles poderiam, logicamente, em locais acessíveis, tá? Eles poderiam ser utilizados pelas comunidades, pelas lideranças comunitárias, para monitorar, pelo menos, esse parâmetro vazão e parâmetros de qualidade. Tá? Aí vamos já analisar aqui. Valdinei, já está começando a complicar o negócio. Primeiro, que comunitário é esse que vai medir vazão? Né? Que qualificação ele tem para medir vazão? E outra, que comunitário é esse que vai caracterizar esse corpo d'água? DBO, DQO, sólidos. Calma. Esse tipo de estratégia, ele, inclusive, já existe em outros países. O comunitário, ele não fica responsável, né? Isso quando ele vai em campo, né? Quando já não existe um sistema automático de monitoramento, é uma régua, é o dia que choveu, é o nível que a régua atingiu, né? São pequenos kits simplificados de caracterização, cor, turbidez, pH, né? Tipo aqueles kits de piscina. Mas isso não é preciso. O que nós estamos falando aqui é da possibilidade do cidadão conhecer a sua realidade, entender o porquê dessas informações e como isso está relacionado com a degradação desse ambiente. Então, é possível? Sim, é possível. Aí eu trago aqui, logicamente eu não quero aqui polemizar, eu quero afirmar, tá? Com base, logicamente, no autor. Infelizmente, a participação comunitária é um processo que se dá de forma espontânea. Infelizmente, a participação comunitária é um processo que se dá de forma espontânea e que habitualmente precisa de um impulso externo, né? Então, a participação se dá de uma forma espontânea, só que precisa de um impulso externo. Muitos veem esse impulso externo como interferência. Dependendo de como esse processo se dê, de fato, é interferência. As próprias instituições de educação e pesquisa, muitas das vezes, elas promovem isso, tá? Quando a coisa não é feita de uma forma
que garanta a autonomia, a interação e a transparência nesse processo, né? Muitas das vezes, a aproximação dessas comunidades com o interesse de levar, infelizmente, soluções, mas, na verdade, são realizados os trabalhos, as pesquisas, enfim, e muitas das vezes, efetivamente, a solução não fica para essa comunidade. Isso é uma reflexão que nós, da academia, temos feito, né, e temos buscado estratégias para mudar essa realidade. São pontos que confirmam um pouco o que o autor falou, tá? E que servem para que a gente possa criar uma visão de como esse processo ocorre. É uma das, né? Logicamente, uma das. Então, a organização depende da iniciativa dos moradores em um processo de sensibilização, onde a formação e a capacitação são fundamentais. Lembra do nível do rio, ou da qualidade da água do rio, do quanto choveu? São informações necessárias que, associadas às informações que as comunidades já possuem, são informações técnicas que, associadas às informações que as comunidades já possuem, eu repeti de propósito, tá? Porque não caia no erro de achar que o conhecimento acadêmico, o conhecimento científico é suficiente para esse processo. Não caia nesse erro, tá? Não caia nesse erro. E esse processo de formação, com a interação com essa comunidade, vai garantir melhores condições para que essa comunidade possa seguir no processo. A capacitação fornece ferramentas para a mobilização. Aí vão acompanhando aqui, ó, no fluxo, a mobilização, o que proporciona a efetiva participação. Essa efetiva participação, ela é algo que requer toda uma dinâmica. Muitas das audiências públicas, dos instrumentos do controle social, principalmente agora na política de saneamento, não deliberativo, pode causar uma frustração. Muitos, talvez, quando falam assim, audiência pública eu nem vou, né? Quando a gente fala de efetiva participação, é algo que supera isso, tá? É algo de atuação, realmente, do cidadão. A participação efetiva aumenta a autoestima dos moradores e a motivação para a ação, principalmente no monitoramento do processo. É assim, eu tenho certeza que se eu tomar uma ação, vai dar resultado. Você fala assim, o ônibus não parou. Aí alguém chega e diz assim, denuncie lá para a CEMOB, 19, alguma coisa. Isso não dá em nada. E aí o que acontece? A organização responsável, né, pela fiscalização do serviço, né? Às vezes a pessoa precisa entender como é que a coisa se dá. Não é a prefeitura que é responsável pela queima da parada. Ela é responsável por fiscalizar o serviço do prestador de serviço contratado via licitação. Então, ela precisa desses indicadores para, com base nisso, notificar o prestador de serviço. Tá? Então, importantíssimo essa resposta, esse feedback, e a capacitação, a participação efetiva, ela é isso, ela garante essa motivação. O monitoramento do processo alimenta a base de dados, de indicadores, o que facilita a avaliação permanente, inclusive aumentando o potencial de renovação das lideranças. É assim, nessa organização comunitária, existe um ciclo que ele é natural, vocês com certeza conhecem. Algumas lideranças que começam a se destacar com alguma ação na comunidade, já se pensa logo, dá um excelente vereador ou vereadora. Nesse momento, existe a grande possibilidade da comunidade sair perdendo, se ela não pensar na possibilidade de substituição daquela liderança. Não que aquele líder não siga, né, para uma outra instância de representação, mas que a organização pense no processo de renovação, que deve ser permanente, independente da liderança que esteja à frente desse processo.
tá? Espero que tenham compreendido. Isso, logicamente, vai ficar aí para vocês avaliarem. Eu quero comentar aqui, eu trouxe um episódio lá dos Estados Unidos, para não trazer uma situação aqui do Brasil, você vai dizer, vou mostrar rios poluídos no Brasil. Não, lá nos Estados Unidos. Muitas das vezes, o que a gente chama de motivação não é necessariamente o processo girando, o processo de participação efetiva, mas são problemas que ocorrem na comunidade, né, ou no ambiente físico, e aí impactando na comunidade, a questão social, econômica, cultural, enfim, que faz com que a comunidade tenha que se mobilizar. Uma situação crítica. Uma situação crítica. Os lixões em Belém, que pode ser citado como exemplo. Né? Ou aquele rio que chegou numa condição insuportável de degradação. Né? E aí, isso pode ser visto como o elemento motivador. Tá? Então, o motivador é a estrutura já funcionando e se realimentando dos próprios resultados, ou um ponto de partida para um processo de transformação. Estamos com 65 participantes, vai ter algum formulário. Eu acho que pela dinâmica, né, já das outras palestras, não existe o hábito de... Mas aí eu provoco vocês para que vocês façam essas interações agora. E também no final, logicamente. Uma das que a gente pode chamar aqui das verdades, né, dentro de uma bacia hidrográfica, é que existe um potencial de conflito, e esse potencial de conflito ele tem relação entre montante e jusante e entre as margens, né, as margens externas para o centro, onde se entende que em pontos onde há o maior envolvimento de usuários, a possibilidade de conflito se intensifica. Isso se nós formos considerar que as nascentes estão protegidas, tá? Vale ressaltar. Mas a partir do momento que segue o curso d'água, eu aumento o número de moradores, de usuários, de proprietários, lembra dos terrenos, né? E aí eu tenho problemas, eu começo a ter problemas de conflito, né? Aumenta a vazão de água, os que estão a jusante, né, mais abaixo, né, das nascentes, começa a ter problemas de inundação, muitas das vezes causado pela impermeabilização que vai ocorrer na parte mais amontante, né? Assim como as partes mais afastadas, elas tendem, muitas das vezes, a nem conhecer, nem saber, principalmente nas áreas urbanas, que ali existe um rio. Às vezes a gente vai, por exemplo, numa escola mais afastada ali do Maguariaçu, e aí pergunta lá para os alunos sobre o rio, eles sequer sabem que existe um rio. Aquele rio não pertence a eles. Isso é uma das grandes dificuldades, principalmente na área urbana. Essa apropriação do espaço, ela faz com que o cidadão ele se afaste dessa relação com o curso d'água. Isso dificulta o processo de participação popular, de participação comunitária no assunto recurso hídrico. Tá? É uma reflexão bem interessante. É assim, não, peraí, mas eu preciso conectar essa comunidade com o rio, porque senão eu vou ter dificuldade em preservar esse corpo hídrico. E aí o que é que se faz? As vias marginais, os parques lineares, os bosques, que nas áreas de acumulação, por exemplo, que garantam acesso dessa comunidade a esse corpo hídrico, para que eles possam perceber a presença do curso d'água. Isso é uma reflexão que precisa ser feita. Eu trago aqui, peço aqui autorização e aqui a liberdade de algumas pessoas eu conheço aqui, para fazer relação, né, do que a gente está falando com algumas palestras aqui, né?
Por exemplo, a Luciene falou do sistema, né, estadual de recursos hídricos, a Brenda falou da política de recursos hídricos no Estado, né, e, assim, aí eu já destaco um ponto importante, a necessidade de nós conhecermos o sistema. Se nós não conhecermos o sistema, não vamos conhecer os instrumentos, principalmente o sistema de informação, que eu quero que vocês guardem o sistema de informação, a importância das bacias, dos comitês de bacias, conhecer, como a Luciane bem colocou para vocês, que é participativo, né? E a necessidade, como a Brenda colocou, de nós avançarmos. O sistema de informação e monitoramento, né, que o Flávio colocou, fiquei assim triste quando ele disse que, né, nós poderíamos aqui em Belém ter um sistema de monitoramento da chuva com antecedência aí pelo menos de 2 dias, né, da precipitação, e aí houve a depredação lá do sistema, enfim. Informação. E o que o Cristiano falou, né, de como é que eu posso me aproximar, né, como é que essa extensão pode ocorrer nessa comunidade, né? Eu acho que são 3 momentos que quem viveu, com certeza, está conectando, e quem não assistiu, por favor, volte lá e assista. Dentro do curso aí, né, no caso, o curso de Engenharia Ambiental e Energias Renováveis, eu vou apenas destacar aqui algumas responsabilidades do município, né? Destacando aqui o órgão municipal de meio ambiente, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Meio Ambiente, além de toda a estrutura estadual de recursos hídricos, o próprio município, e aí vamos nos aproximar mais, né? Município, cidadão, né? Prestação de serviços básicos, limpeza pública, resíduos domésticos, atividade de saneamento, e aí vem, logicamente, resíduo sólido, abastecimento de água, esgotamento sanitário, a drenagem, a gestão das áreas públicas, desses parques, dessas áreas que eu acabei de falar, que não é somente criar essas áreas, tem que garantir a manutenção e o acesso à população, atividades de controle de vetores relacionadas à vigilância sanitária e o controle da ocupação territorial, né? Como vai se dar essa ocupação territorial? Eu sempre acho que a propriedade privada ela chega antes e toma para si o espaço que deveria ser um espaço utilizado para essa harmonização, esse envolvimento, inclusive proteção dos recursos hídricos. Toda vez que tiver um QR Code, vocês podem apontar o celular e vocês acessam, tá? A Aline aqui está falando da importância dos comitês. Aline Maciel, é assim, vocês vão já ver que eu vou já até aproveitar essa resposta dela. Sabemos o que fazer? Nós sabemos o que fazer? Vamos lá, para os estudantes. Você entrou no curso lá de Engenharia Ambiental na UFRA, começou a ter contato com os professores, lendo o material, e vem um mundo de informação, né? E aí você é de Belém, ok, ou então Abaetetuba, que eu vou já falar de Abaetetuba aqui, né? Justamente, como iniciar a comunidade nessa relação com os rios. Perfeito. Sabemos o que fazer? Eu quero dizer aqui para vocês que nós sabemos o que fazer. Nós sabemos o que fazer. A gente precisa só de um detalhe. E é esse detalhe que eu quero contar para vocês aqui. Eu coloco 6 momentos, né? Um que está relacionado com você, comunitário. Você. Que serve para mim também. Que eu sou comunitário, da minha comunidade. Você é comunitário, da sua comunidade. Agente de transformação da sua comunidade. Eu estou dizendo que você tem a responsabilidade. Eu também, tenho essa responsabilidade. Com a minha comunidade. Mas eu posso te ajudar na tua comunidade? Então, posso. Mas eu preciso estar consciente
de que no meu entorno existem demandas, e assim, não com menos esforço, não é isso? Mas todo dia eu passo e vejo aquele problema. Será que eu não me sensibilizo com isso, não? Dados e informações acessíveis. Eu preciso de dados e informações. Então, eu sou comunitário, já me conscientizei que eu sou comunitário. E que eu tenho uma comunidade que precisa de mim. Ok? Bom, agora eu preciso de dados e informações. Onde estão? Onde estão os dados e informações? Eu preciso de ferramentas colaborativas e acessíveis. Ah, porque desenvolver um sistema da... Eu não vou citar o nome de empresas aqui, vou citar de uma, por conta de que é o que a gente vai usar, mas talvez não interesse. Essa, academicamente, é uma maravilha. Continue usando. Mas para o propósito, talvez, que a gente esteja pensando, talvez não sirva. Às vezes, ele é muito simples, a solução é muito simples. Ferramentas colaborativas e acessíveis. Ações colaborativas e o que a gente mais quer, que são os resultados. Tem algumas coisas aqui que parte do que eu penso, tá? Do que eu penso. E aí pode gerar polêmica, mas aí a polêmica faz parte do processo. Se você não expor o que você pensa achando que vai dar polêmica, aí você não vai falar nunca mais nada, né? Então, você, comunitário, com suas habilidades, considerar o potencial existente nas comunidades. Primeiro passo. Não ache que a sua comunidade, só porque o único que tem curso superior na sua rua é você, que ninguém sabe nada. Não pare com isso, senão não vai dar certo, tá? Começa tudo errado. Existe um grande potencial nas comunidades e precisa ser reconhecido. São os conhecimentos, que a gente chama de conhecimentos tradicionais, né, das comunidades, né, das pessoas que vivem naquele local. Formação acadêmica, logicamente, né, formação acadêmica, e interações comunitárias, aqui que a gente vai chamar de convivência, né, do cidadão, né, com pessoas que já passaram por capacitação, com alguma formação, ou as próprias oficinas de capacitação. Eu ouso dizer que quanto maior o seu grau de formação ou de conhecimento, eu coloquei conhecimento para não... Ah, é só universitário? Não. Não é só acadêmico ou só graduado, não. É conhecimento mesmo, é a busca de conhecimento. E eu ouso dizer que esse conhecimento é proporcional à sua responsabilidade. Né? Eu quero dizer aqui que o doutor... Ah, mas ele já faz muita coisa, ele dá aula. Não é isso, não é isso. Ele tem um trabalho, né? Ele é remunerado para ter esse trabalho, e está tudo certo, está tudo certo. O que eu estou dizendo é que quanto maior o conhecimento, maior é a sua responsabilidade para com a sua comunidade. Isso é o que eu estou dizendo. Né? Alguém pode não concordar e pode deixar registrado aqui para a gente interagir. Agente de transformação da sua comunidade. Atuação em problemas locais. Essa legitimidade ninguém vai lhe tirar. Ninguém vai lhe tirar, porque a comunidade é a sua comunidade. Pode até vir, viu? Muitas vezes vêm os estudiosos, vieram, mas ele não conhece a sua realidade, a sua comunidade. Então, você, como protagonista lá, independente do seu grau de formação, essa legitimidade tem um poder incrível, né? Tem uma importância incrível. Conhecimento do contexto, e aí eu falo, não desperdiçar a oportunidade de utilizar essa realidade desses problemas para discutir, contextualizar dentro das salas de aula, dentro das nossas salas de aula, o conhecimento teórico, trazer essas realidades de conflito, de problemas, para dentro da sala de aula. Você que é professor ou você que é aluno, leve a sua realidade para dentro da sala de aula, contextualize. Professor, tem um lixão clandestino na frente de casa. Eu gostaria que o senhor contextualizasse isso dentro desses tópicos da geografia. O senhor me mostrou aí essas imagens aí, lá de outro... Eu quero saber como é que fica a nossa realidade. Isso serve para o professor e para o estudante também, enquanto cidadão, tá? Dados e informações acessíveis.
Hoje já é mais fácil por conta de que tanto a política ambiental, a política de saneamento, a política de recursos hídricos, a política de habitação, há orientação para a criação do sistema de informação, garantindo essas informações acessíveis. E aí, o que é que eu digo? É um plano de saneamento? É um plano de habitação? Contratou uma consultoria? Cadê os dados? Esses dados do diagnóstico não podem se perder. Eles precisam, num tempo mais curto possível, ser disponibilizado numa base. Primeiro, para ser acessada por quem tiver interesse. E depois, para não deixar isso se perder. Tá? Eu até defendo que a responsabilidade por gerenciar essa base de dados nem seria do governo A ou B. Porque o que acontece em muitos municípios? O governo sai, ele leva o HD. Né? Criar um protocolo envolvendo os órgãos de controle, TCU, CGU, enfim, que se crie uma governança que permita com que esses dados possam ser resguardados. É um assunto um pouco mais longo disso aí, mas é bom que seja ponto de reflexão. A melhor ferramenta é aquela que facilita o acesso do cidadão. O cidadão se sinta atraído pela facilidade de acesso. Aqui, ó, aqui na palma da mão. Não adianta ser a última tecnologia mais moderna do mundo que detalha tudo e você nem no seu computador você consegue abrir. Nem você, como aluno, lá na sua instituição, você não consegue abrir. O que é que vai adiantar? Ou então, sistemas extremamente carregados que não garante o acesso da população e não dá certo. Esses sistemas colaborativos de fácil acesso deve garantir a participação do cidadão no processo de atualização. Ocorreu o quê? Olha, ocorreu um ponto, construíram uma área, né, num ponto indevido, ou tiraram uma vegetação, e aí ele tem como ir lá, pegar o aplicativo e marcar. Opa, então alimenta. Aí a liderança comunitária daquele espaço ali, ela valida e isso já vai para essa base de dados. Ou as instituições de pesquisa realizam pesquisa na comunidade, fazem esse levantamento, e essas camadas, que vocês bem sabem do geoprocessamento, elas são repassadas para essa base comunitária e todo o tempo essa base está atualizada. Isso é uma estratégia de controle social que assusta. Por que eu digo que assusta? Que poder? O poder está nas mãos de quem? O poder está nas mãos de quem? Se as informações estão sendo periodicamente atualizadas pelos próprios moradores, né? E, logicamente, dá condições para que o próprio cidadão participe do processo de tomada de decisão, não de forma passiva mais, né? Vai lá na audiência pública só para ver o resultado. Cheio de consultores lá, cheio de mapa, e não consegue se ver. Eu já participei de algumas audiências, o cidadão perguntou assim, mas é minha casa. Eu digo, não, isso é uma informação pontual, depois a gente conversa com você. Eu vou mostrar o macro. Aí ele sai de lá, me enganaram. Aí ele não vai mais. E aí a estratégia de controle social se perde. Vamos aplicar? Vamos ver aqui como é que estão os nossos comentários. Boa tarde a todos. Importantíssima fala. Vanderlei é meu irmão, eu sou o Valdinei. Então vamos à aplicação. Olha o local, Abaetetuba. Quem são? Alunos do curso Técnico e Meio Ambiente. Logicamente, isso aqui é um exemplo, tá? A instituição, o Instituto Federal do Pará. O contexto era a necessidade de estudos para a escolha de locais para abastecimento público da cidade. De onde nós vamos tirar água? Né? Quem conhece Abaetetuba? Alguém de Abaetetuba aí? Escreve aí, por favor. Bárbara, você é de Abaetetuba?
O que acontece? É abastecido por poço, né, lá em Abaetetuba. E é um problema sério, ocorrência de ferro, enfim. Aí você vai estudar a possibilidade de utilizar os cursos d'água para abastecer a cidade. Qual é a ideia que se tem? Tem muito igarapé aqui. Tem um ali, tem um ali, tem um ali. Qualquer um desses serve para abastecer. Não é assim, né? E aí, quando você vai para fazer um levantamento de onde está o rio, né? Foi perguntado aqui, como iniciar a comunidade nessa relação com o rio? Primeiro é mostrar que o rio não é somente aquele igarapé, aquele lugar que o pessoal vai para tomar banho, entra no ramal e aí chega no rio, passa pelas propriedades, né? Lembra das propriedades? Passa pelas propriedades e chega no rio. O rio, para ele, é aquele lugar de lazer em momentos esporádicos. Só que qual é o contexto desse rio? Onde esse rio está, na realidade, do município, onde ele nasce, por onde ele passa, tem algum ponto de extração de areia, de seixo? Tem algum empreendimento sendo projetado ali que vai impactar? Ele não consegue visualizar. Isso não está acessível a ele. Não está acessível. Só que aí nós temos a informação, ó, nós já estamos lá no Dados e Informações. Ó. Malha hídrica do Estado do Pará. De onde? Lá do Sistema Estadual de Informação sobre Recursos Hídricos, que vocês viram já nesse próprio evento. Vamos lá? Aí você vai acessar, passa o QR Code aqui, ou entre lá, monitoramento.semas.gov.br, CIR, né? E aí você entra aqui no CIR. Você vai utilizar o sistema que você quiser, tá? Vai baixar essas informações e vai fazer um trabalho inicial, porque ele vai baixar o estado todo, a malha hídrica do estado todo. E é muito pesado. Cursos d'água, você vai baixar cursos d'água. E aí, qual é a plataforma que você vai usar? Existem outras, tá? Mas o exercício que você vai fazer é com essa ferramenta do Google, o My Maps. Ok? Você vai também aqui com o seu celular, você vai entrar. Você tem a conta lá do Google, né? E aí você já entra e começa a criar a sua plataforma, tá? De onde? Isso. Olha, Alice. Alice, uma responsabilidade. Tu tens uma responsabilidade. Pega o teu celular e passa bem aqui que tu vais ter acesso a essa base, que nesse caso já inclusive está pronta, porque a gente preparou junto com os alunos lá do IFPA Abaetetuba, tá? É assim, para quem teve acesso ao conhecimento de geoprocessamento nas disciplinas, seja em qualquer área, né? Em qualquer área de formação que tenha essa disciplina, ou que você que fez um curso, aí você vai pensar assim, peraí, não tem nada no meu município que mostre onde estão os rios. Você entra lá, de Abaetetuba já tem um caminho andado aí, tá? Mas pensa aí, Moju, a malha hídrica de Moju, onde estão os empreendimentos? Quais os empreendimentos que estão impactando? É uma coisa assim de uma loucura, vocês não imaginam. Meu Deus do céu, eu não imaginava que tudo estava ocorrendo aí nessa área. E aquele grande empreendimento que chegou, gerou muitos empregos, logicamente. Onde é que ele está? Surge aquela curiosidade. Aí o cidadão, que são os alunos, já começam assim, peraí, eu quero saber também aquela fazenda, aqueles caminhões de seixo, de areia que sai, como é que está lá em cima? E aí começa uma grande... E aí aquela ideia de que o rio é somente o igarapé, ou que o ramal é um lugar que leva até um ponto de lazer, enfim, já, opa, a coisa já começa a mudar. Então, vamos lá. Eu tenho a responsabilidade, eu sou consciente da importância que eu tenho na transformação da minha realidade, e eu sou um agente de transformação, eu tenho dados e informações, eu conheço as ferramentas, e essa ferramenta ela me permite a colaboração. Não é verdade? Vocês concordam comigo?
E aí você passa a ter a mesma coisa dos sistemas de informação geográfica, tá? Mesma coisa. Só que aqui você passa esse link, passa o link aqui, pede para qualquer pessoa passar o QR Code aqui, e você vai acessar essa base aqui com o limite do município e com a malha hídrica e com todas as informações que forem alimentadas. Odinei, eu entrei aqui, eu acabei de passar meu celular, eu entrei aqui, e eu estou vendo que tem pouca informação. E aí eu lhe pergunto, qual a informação que você acha que deveria estar aí? A informação que você acha que deveria estar aí precisa ser inserida. E ela pode ser inserida. Israel, vou adicionar aqui o guia do My Maps. Pode compartilhar lá, Israel, por favor. Já agradecendo, logicamente, aí a participação do Israel. Então, quando você entra no aplicativo, você tem acesso a esse ambiente. Ok? Vamos só fazer aqui a movimentação. Logicamente, eu já loguei, mas aí vocês vão logar também. Eu tenho aqui as minhas várias bases, né? E essa aqui é a base de Abaetetuba. Aqui a malha hídrica extraída do sistema de informação, Sistema Estadual de Informação. Aqui os pontos onde, por exemplo, a comunidade conseguia visualizar, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, desse empreendimento aqui, ó. Esse empreendimento aqui, ó, a maioria dos alunos dizia assim, meu Deus, eu só sabia que tinha uma entrada ali. E aí, quando visualiza, ó, e aí parte da nascente do rio está próximo desse empreendimento. Aí você vai buscar, e eu sei que alguns de vocês já estão curiosos, Odinei, como é que está a situação da outorga dessas áreas? Você vai no sistema de informação, baixa as camadas de outorga e alimenta aqui na lateral. Você vai ter condições de saber, de identificar quais essas áreas estão outorgadas. Eu já ouvi falar do sistema de informações rurais, né? Sistema, o CAR. O CAR. Esse sistema pode também compor essa base? Pode. O que é interessante? Cadastro Ambiental Rural. O que é interessante aqui? Você pode adicionar os elementos aqui, você organiza aí de acordo com as lideranças por área e você pode orientar essas lideranças a alimentarem o sistema, ajudar você a alimentar o sistema. O que é interessante, volto a dizer, é que você pode facilmente acessar isso na palma da mão, sem nenhum sistema complexo, sem nenhum sistema vinculado a alguma instância governamental. Aí você vai dizer, mas Valdinei, tu é contra a instância governamental? Não, não é isso. É que a gente está falando de autonomia e essa motivação, como eu falei para vocês, ela depende dessa relação de pertencimento com o próprio sistema que você sabe quem está alimentando. E aí, Alice? O que é a facilidade aqui também? Essa inclusão de novos elementos aqui,
você adiciona uma nova camada, renomeia a camada, escreve qual é o tema que você quer, você vai na estrutura do próprio Google, tá? Porque isso aqui é o ambiente do Google, né? E você vai buscar aqui a informação, uma informação posto de combustível. Opa. Aí você vai pensar, não, peraí, mas os sistemas cadastro, né? Cadastros das ambiental. Ó, aí você facilmente você consegue adicionar, ó, na camada empreendimentos ou estruturas, né, que estão oficialmente constituídas. Ou você pode inserir, né? Você pode inserir novos pontos. Você nomeia, você descreve, você inclui uma foto e salva. Então, imagina as ocorrências de conflitos, de problemas, de ocupação, enfim. Ok? Agradecer a todos pela oportunidade.